Você tem coragem de entrar onde ninguém mais entra? Esta é uma daquelas histórias que você vai terminar duvidando da própria realidade. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora é real demais para ser inventado. Bem-vindo a mais uma história, mas desta vez cuidado com o som do elevador. Quando Malte Keller aceitou o emprego na BaumTech, ele não sabia que o prédio onde ficava a sede principal tinha um elevador que ninguém usava há mais de 24 anos. Funcionários mais antigos evitavam até mencionar aquele poço de ferro abandonado. Não era trancado, não estava em manutenção, não havia placas de advertência. Apenas ninguém se aproximava dele. Malte, com seus 28 anos recém-completos, tinha uma mente cética e uma ambição implacável. Crescera em Leipzig, leste da Alemanha, e mudara-se para Hamburgo com um plano claro: crescer rápido, subir na carreira e nunca mais voltar para a cidade que o tratou como um fracasso. Formado em engenharia de sistemas, ele enxergava cada regra informal como um desafio, não um limite. Foi no seu terceiro dia na empresa que ouviu o primeiro sussurro: só não pega o elevador do bloco C. Tem coisa ali que não dá para explicar. Mas ninguém dizia o que era, nem quem havia tentado usar. Só falavam que não dava certo. Já sua supervisora direta, Liane Hoch, era o oposto de Malte: metódica, tradicional e defensora ferrenha da política interna. Tinha quase 50 anos, andava com os passos medidos e o olhar sempre atento às câmeras de segurança. Liane foi quem deixou escapar uma frase curiosa durante uma conversa informal: o elevador do bloco C continua ativado no sistema, mas ninguém reporta o uso desde 2001. Melhor assim. Malte achou aquilo fascinante. Um sistema elétrico funcional conectado à rede da empresa, mas invisível. Ele precisava entender como aquilo era possível. Era a oportunidade perfeita de mostrar iniciativa e inteligência técnica. Na semana seguinte, já com certo acesso ao painel de controle da rede predial, Malte começou a investigar discretamente o tal elevador. Descobriu que, tecnicamente, ele funcionava. Recebia energia, respondia comandos. Só que os logs eram sempre estranhos. Quase como se o elevador se movimentasse sozinho de tempos em tempos. Poucos segundos. Depois, silêncio. Ele mencionou o problema casualmente para 2 colegas no café. Vocês já viram isso? O sistema ainda atualiza o status daquele elevador do bloco C. Está em operação. Ambos reagiram com expressões fechadas. Se eu fosse você, não mexia com isso. Quem se mete, sai. Sai da empresa. Sai da vida como você conhece. As palavras ecoaram como uma ameaça velada, mas Malte riu. Para ele era só exagero de gente assustada. E exagero era algo que ele desprezava. Mas havia uma dúvida que o incomodava. Por que um elevador ativo, dentro de uma empresa de alta tecnologia, seria deliberadamente ignorado por todos, mesmo os mais céticos? Na sexta-feira daquela semana, Malte chegou mais cedo do que todos. Pegou o crachá técnico e foi até o bloco C. Passou pela porta lateral. Estava destrancada. O elevador estava lá, sem poeira, sem sinal de ferrugem, como se fosse limpo todos os dias. A luz interna acesa, e o botão de chamada brilhava em verde. Funcionando. Ele pressionou. O som do motor acionando foi quase tranquilizador. Uma máquina obedecendo. Mas ninguém no andar parecia notar. Nenhuma câmera se moveu. Nenhuma sirene tocou. Tudo estava absurdamente normal. As portas se abriram. Malte deu um passo à frente, hesitante, e depois entrou por completo. Olhou os andares disponíveis. Havia um botão sem número no centro do painel. Nenhum outro elevador da empresa tinha isso. Ele hesitou, por um segundo, e então, sem pensar, apertou o botão sem número. O elevador tremeu. A luz interna oscilou. E então, começou a descer. Enquanto isso, Liane Hoch observava as câmeras do setor de segurança. E pela primeira vez em muitos anos, ela viu algo que não queria ver: o ícone do elevador do bloco C ativado. Ela fechou os olhos e sussurrou quase sem ar: não de novo. A sede da BaumTech ficava em um complexo industrial revitalizado no sul de Hamburgo, antiga área portuária. Os prédios, todos cinzentos e frios, haviam sido construídos durante o pós-guerra, com paredes reforçadas de concreto e janelas estreitas como fendas. O bloco C, onde o elevador proibido ficava, era o único sem janelas.
um antigo depósito de documentos, segundo os registros. Na entrada principal, painéis de vidro e biometria davam um ar futurista à empresa, mas os corredores interiores ainda respiravam uma atmosfera opressiva, o concreto exposto, os tubos de ventilação visíveis, a iluminação esbranquiçada. A Baumtech parecia moderna por fora, mas por dentro parecia esconder algo, e agora Malte estava obcecado por descobrir o que era. No 8º andar, a divisão de sistemas onde ele trabalhava era cheia de jovens profissionais alemães e estrangeiros, poloneses, romenos e um brasileiro calado chamado Arthur. Todos cumpriam metas, falavam pouco e evitavam problemas. Todos menos Malte. "Você gosta de arrumar briga, Keller", dissera Liane certa vez. "Gosto de resolver mistérios." Ela não respondeu. Apenas anotou algo em seu tablet e seguiu o corredor. Liane Roth era vista como fria, quase desumana. Mas quem a conhecia há mais tempo sabia que ela havia trabalhado no Bloco C antes dele ser desativado. Na época, era uma estagiária e testemunha de um acidente que ninguém comentava diretamente. Alguns diziam que ela foi a única sobrevivente de uma falha no sistema hidráulico do elevador. Outros afirmavam que ninguém morreu, mas que algo inexplicável aconteceu com 2 técnicos. Desde então, Liane ganhou a fama de guardiã daquele setor. Era comum vê-la rondando os painéis de controle do prédio à noite, ajustando câmeras ou revisando relatórios de acesso, como se esperasse que alguém ousasse tentar. E Malte ousou. No andar de segurança, ao lado do centro de TI, trabalhava também Eric Brenner, engenheiro veterano conhecido por ser discreto e um tanto paranoico. Ele observava o prédio com obsessão. Havia diagramas em sua mesa, cópias antigas da planta do edifício, relatórios de manutenção dos anos 90. Certa vez, Malte puxou conversa. "Você sabe por que mantém aquele elevador ativo?" Eric olhou por cima dos óculos, hesitou e respondeu em voz baixa. Aquele elevador não devia mais existir, mas desligar ele, parece que ninguém tem permissão. "Permissão de quem?" Eric riu sem humor. "É isso que me assusta." Os arquivos antigos que Malte encontrou no sistema indicavam que o elevador havia sido originalmente instalado com 3 andares subterrâneos, mas a estrutura atual da empresa só usava um. Os outros 2 foram lacrados por motivos operacionais, sem qualquer detalhe técnico ou data. Ao comparar as plantas digitais com documentos impressos, Malte percebeu algo que lhe deu calafrios. Existia um andar que não constava em nenhuma planta oficial depois de 2001. Mas ainda aparecia no sistema do elevador como uma coordenada ativa, sem número, sem nome. No sábado, Malte retornou ao prédio com o crachá de manutenção, alegando estar ajustando o painel térmico. Usou isso como desculpa para acessar os registros físicos da engenharia predial. Encontrou fotos antigas da construção. Em uma delas, 3 engenheiros estavam ao lado do poço do elevador, com capacetes, todos identificados. 2 deles, segundo registros de RH, sumiram da empresa no mesmo dia, sem aviso, sem carta de demissão. Apenas sumiram dos arquivos digitais. Nos bastidores, Eric observava os movimentos de Malte, não com raiva, com pena. Já tinha visto aquilo antes. Jovens inteligentes, ambiciosos, que não sabiam quando parar. E Liane apenas assistia. Ela sabia o que viria. O botão sem número havia levado Malte a um lugar estranho. O elevador desceu por mais tempo do que qualquer outro da empresa jamais deveria. 30 segundos. Depois, 40. Depois, 1 minuto completo. Quando finalmente parou, Malte esperava encontrar um andar subterrâneo frio, abandonado, coberto de poeira. Mas não. O espaço onde ele saiu era limpo, iluminado com lâmpadas fluorescentes e com um cheiro leve de amônia no ar, como se tivesse sido recentemente desinfetado. As paredes eram lisas, de concreto branco, e havia apenas um corredor, sem sinalização, sem câmeras visíveis. Ele seguiu em frente. Após alguns metros, chegou a uma porta de metal com uma trava eletrônica desativada, já que o sistema estava em modo técnico, por causa do crachá que ele usava. A porta abriu com um leve clique. Do outro lado, havia um segundo elevador, menor, com sensores apagados. Este sim parecia não funcionar há anos. Antes que pudesse avançar, o som de um pequeno bip em seu bolso o alertou.
Sua autorização temporária como técnico expiraria em 2 minutos. Se não voltasse para cima, seria pego no sistema de segurança como invasor. Voltou rapidamente, entrou no elevador e apertou o botão de retorno. No caminho, uma câmera oculta no teto interno piscou uma única vez, como se tirasse uma foto. No dia seguinte, ao tentar acessar seu computador, Malte percebeu que suas permissões haviam sido reduzidas. Não podia mais ver os logs do elevador, nem o mapa do bloco C. E, mais estranho, seu crachá não funcionava mais no andar de segurança. Ele procurou Liane. Houve alguma mudança de política? Eu perdi acesso a partes do sistema. Ela olhou para ele com uma expressão neutra. Você não deveria ter ido lá embaixo. Você sabe o que tem lá. Sei o suficiente para não querer saber mais. Malte respirou fundo. Sentia-se acuado, mas a obstinação crescia. Agora não era só curiosidade, era uma questão de princípio. Por que alguém tentaria esconder uma estrutura ativa, funcional, dentro de uma empresa moderna? Nos dias seguintes, percebeu que Eric o evitava. Os colegas cochichavam quando ele passava, e uma reunião convocada pelo RH sobre comportamento fora dos protocolos de segurança terminou com uma advertência verbal. Mesmo assim, ele persistiu. Voltou ao elevador numa madrugada de quarta-feira, com uma câmera GoPro escondida no paletó. Desceu novamente. Desta vez, notou marcas de rodinhas de cadeira no chão, como se móveis tivessem sido recentemente movimentados. Seguiu até a segunda porta, a que dava acesso ao elevador menor. Desta vez, notou algo novo, uma etiqueta rasgada colada na parede, parcialmente escondida pela tinta branca. Estava escrito em alemão: Zugang nur mit Erlaubnis der Bundesstelle. Acesso somente com autorização da agência federal. Aquela informação mudou tudo. A BaumTech estava escondendo algo que envolvia o governo, um projeto secreto, um experimento, um arquivo. De volta ao seu apartamento, Malte começou a pesquisar. Encontrou uma referência antiga a uma investigação de 2001 envolvendo a empresa e o desaparecimento de 2 engenheiros que trabalhavam em infraestrutura subterrânea automatizada. O caso fora encerrado sem conclusão, mas o nome de um dos engenheiros, Marcus Seidel, ainda estava registrado como ativo na base de dados da BaumTech. Isso era impossível. Marcus havia desaparecido há 24 anos. Na sexta-feira, Malte imprimiu um relatório com todas as inconsistências e o entregou para Eric. Você trabalhou aqui por mais de 20 anos. Me diga, isso tudo é paranoia? Eric leu os papéis em silêncio. Depois olhou nos olhos de Malte e disse: não é paranoia, é suicídio. Naquela mesma tarde, Malte recebeu um e-mail convocando-o para uma reavaliação de conduta interna com o setor jurídico da empresa. Data: segunda-feira. Assunto: acesso indevido a áreas restritas. Mas havia um detalhe que chamou sua atenção. O endereço da sala da reunião era o mesmo do bloco C. Não fazia sentido. Ele respondeu ao e-mail. 5 minutos depois, a mensagem foi apagada automaticamente, do sistema e da lixeira, como se nunca tivesse existido. Na segunda-feira, Malte não apareceu na reunião. Ele voltou ao elevador. Desta vez com o objetivo claro de descobrir até onde o segredo chegava e o que havia sido enterrado naquele andar oculto desde 2001. E do outro lado das câmeras, Liane assistia, com pesar. Os dias seguintes foram de paranoia. Malte passou a usar celulares descartáveis, trocou suas senhas de todos os serviços e começou a desconfiar até de Arthur, o brasileiro calado do setor de programação. Ele nunca falava com ninguém, mas naquela terça-feira, Malte o viu entrar no elevador proibido às 23h47 com a ajuda de um segurança. Não era só um segredo enterrado, era uma operação ativa. Decidiu abordar Arthur no café da manhã seguinte. Te vi ontem. Bloco C, madrugada. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: você não sabe o que está fazendo. Para o seu bem, esquece isso. Você está envolvido? Todo mundo está. Só que uns preferem aceitar, outros... Sumir era um aviso, e talvez um pedido de ajuda. Mas Malte não recuou. Começou a montar um dossiê. Registrava tudo: nomes, horários, documentos. Imprimiu cópias físicas e deixou uma versão criptografada com um amigo de confiança fora da cidade. Na mesma semana, Liane pediu para vê-lo. Não foi um convite. Foi uma intimação informal.
Ela o recebeu no terraço da empresa, em meio ao vento cortante e às sirenes distantes do porto. Você ainda tem escolha, Malte. Já se você sabe o que eu vi, por que ainda me deixa aqui? Porque uma parte de mim acredita que você precisa entender com os próprios olhos. Ela tirou do bolso um pendrive. Está tudo aqui. Vídeos, relatórios, registros dos desaparecimentos. A ordem veio de cima, acima da diretoria. Tem a ver com vigilância experimental. Mas o que deu errado, deu muito errado. Eles ainda estão vivos? Depende do que você chama de vivo. Era uma frase que Malte não conseguiu esquecer. Com o pendrive em mãos, ele acessou os arquivos do próprio apartamento. Vídeos de câmeras internas mostravam homens entrando no segundo elevador e saindo horas depois, desorientados, sangrando, falando em códigos. Um deles, com a farda da empresa, era Marcus Seidel, envelhecido, magro, mas vivo. Data da filmagem, 2 meses atrás. Marcus estava vivo e a empresa o mantinha lá. Começava a se formar uma nova subtrama. E se aquele lugar não fosse apenas um esconderijo de erro, mas um centro de contenção, um cárcere? Malte compartilhou parte do conteúdo com Eric, que o ajudou a entender a tecnologia por trás do elevador menor. Era uma cabine usada em testes de estímulos neurológicos sensoriais, criada nos anos 90 como parte de um projeto militar que visava manipular a percepção temporal de indivíduos confinados. Era disso que se tratava. O elevador não era apenas transporte, era um dispositivo de distorção cognitiva. Os desaparecimentos eram, na verdade, casos de desorientação mental profunda, causada pela exposição contínua ao ambiente subterrâneo controlado. Liane sabia disso há anos. Ela fora a única que voltou à superfície antes de atingir o ponto crítico. Por isso fora poupada, e por isso permanecia ali, como observadora. A tensão crescia. Malte sabia que em breve seria removido da empresa. Ou pior, precisava agir rápido. Arthur o abordou no estacionamento numa noite de chuva. Eu também vi os vídeos. Aquilo que o Marcus falava em códigos era uma contagem regressiva, um padrão. Ele quer sair, mas não sozinho. E o que você propõe? Descer lá. Uma última vez, trazer ele de volta, mostrar ao mundo. Era uma missão suicida, mas a única chance. Malte topou. E agora, com um plano arriscado e 2 aliados improváveis, Liane com os dados, Arthur com o acesso ao servidor central, a corrida contra o tempo havia começado. Porque, segundo os últimos registros, Marcus começara a se automutilar e falava cada vez mais sobre o outro elevador. Um terceiro acesso fora da planta original. Um acesso que ninguém deveria abrir, mas alguém abriu. E agora, ele não estava mais sozinho lá embaixo. O plano foi executado numa madrugada de sexta-feira. Malte, Arthur e Liane sincronizaram os acessos. Às 012 e 11, os sistemas de segurança foram temporariamente redirecionados para uma simulação de incêndio no bloco A, algo que distraía os seguranças por até 7 minutos. Era tudo o que tinham. Vestidos com uniformes técnicos, Malte e Arthur entraram no elevador com o botão escondido. Liane ficaria na central, monitorando o tempo e os sinais vitais, com uma linha direta para desligar o sistema, caso algo desse errado. Mas nada poderia prepará-los para o que encontraram. O elevador desceu como antes. Mas dessa vez, quando as portas se abriram, o corredor estava diferente. As paredes estavam manchadas, as luzes piscavam, e um cheiro metálico pesado dominava o ar. Não havia sinais de manutenção recente. Era como se o lugar tivesse envelhecido 100 anos em 3 semanas. Algo está errado, disse Arthur, ao checar o ar-condicionado desligado e as câmeras no teto destruídas. Eles sabem que voltamos. Seguiram em silêncio até a porta que levava ao segundo elevador, aberta. Dentro, a cabine estava completamente escura e havia pegadas, não de botas, mas descalças, pequenas, como se alguém estivesse andando em círculos ali por dias. Malte puxou a lanterna e entrou primeiro. Arthur veio logo atrás. Apertaram o painel digital, mas não houve resposta. Até que, do nada, o elevador se fechou sozinho e começou a descer. Não era o plano. Liane tentou contato, mas a comunicação caiu. Por mais de 2 minutos, os dois desceram em silêncio absoluto. Quando parou, o que viram não se parecia com nada registrado nos planos da empresa. Era uma sala ampla, com colunas altas e lâmpadas de vapor azul. No centro, cercado por placas de vidro estilhaçadas,
estava Marcus Seidel, ou o que restava dele. Magro, com a pele quase translúcida e os olhos arregalados, ele sussurrava números sem parar. Atrás dele, havia um painel cheio de rabiscos, datas, nomes, sequências de tempo e o símbolo da Baumtech riscado com sangue. Marcus. Malte se aproximou lentamente. Sou Malte. Trabalhamos na mesma empresa. Vi seus vídeos. Marcus virou o rosto devagar. Eles mentiram, eles me deixaram aqui, mas eu vi. Eu ouvi. O que ouviu? Ele apontou para a parede. O terceiro elevador. Não é nosso. Como assim? Ele fala comigo. Às vezes com a minha voz. Às vezes com a sua. Ele aprendeu. O frio na espinha de Malte foi instantâneo. Algo aprendeu. Isso não faz sentido, disse Arthur. É delírio. Síndrome de confinamento prolongado. Alucinação. Não, disse Marcus. Vocês acham que abriram a porta, mas ela abriu vocês. Nesse momento, o painel de energia explodiu. As luzes apagaram. Um alarme surdo começou a vibrar no concreto. E ao fundo, o som de um elevador descendo sozinho. Não o deles. Outro. Arthur correu até o console e tentou religar o sistema, mas o acesso estava travado. Liane, no sistema remoto, gritava no rádio. O sinal retornara, mas com ruído. Ela via que algo havia se conectado à rede interna da Baumtech, via subterrânea. Algo que não existia nos protocolos. Malte agarrou Marcus tentando levantá-lo, mas o homem começou a se contorcer violentamente. Seus olhos giraram e ele gritou: "Não deixem ele subir! Ele vem pela voz!" O elevador desconhecido parou. As portas se abriram com um rangido. Nada saiu dele, mas os sensores de presença indicavam algo dentro. Algo sem forma definida. Algo com a mesma assinatura térmica de um corpo humano, mas invertida. Arthur puxou Malte. "Temos que ir agora." Mas Marcus agarrou o braço de Malte e sussurrou: "Ou você me deixa aqui ou ele sobe com vocês." Era isso. O ponto de virada. O conflito deixava de ser sobre descobrir o que estava escondido e passava a ser sobre impedir que aquilo se libertasse. Liane, desesperada na central, gritava: "Vocês têm 20 segundos para decidir, ou corto a energia de todo o setor." Malte olhou para Marcus, para o elevador aberto, para a escuridão respirando atrás da porta. E então, ele fez sua escolha. Malte puxou o braço com força, soltando-se do aperto de Marcus. "Me perdoe." E correu. Com Arthur, entrou de volta no elevador, ignorando os gritos e os apelos vindos da escuridão. Assim que a porta se fechou, Liane acionou a sequência de bloqueio emergencial. As luzes internas piscaram. O elevador subiu, mas não direto para o andar térreo. Parou no nível intermediário. Ao abrirem-se as portas, eles viram espelhos, paredes de vidro. Um labirinto com painéis refletindo suas imagens sob uma luz difusa. E lá, no fundo, uma figura idêntica a Malte, observando, imóvel. "O que é isso?" sussurrou Arthur. A figura moveu-se lentamente, mas não em direção a eles. Apenas para trás, como se recuasse, copiando o passo de Malte segundos antes de ele se mover. "É a cópia." Marcus dizia isso. A coisa que aprendeu. Liane falava no rádio, mas o som estava comprometido. Só se ouvia interferência e estalos. "Vamos sair daqui." Correram pelo labirinto, mas os caminhos se fechavam atrás deles, como se o próprio ambiente estivesse se reconfigurando. O tempo lá dentro não fluía normalmente. O relógio de pulso de Arthur mostrava 02:14. O de Malte marcava 03:03. Chegaram a um núcleo central onde havia uma espécie de console em ruínas, com um botão vermelho coberto de poeira. Acima dele, a inscrição: "Reset total. Não acionar sem autorização tripla." Arthur hesitou. Se apertarmos, tudo pode ser apagado, incluindo nós. Malte lembrou-se de tudo. O desespero de Marcus, a farsa da Baumtech, o fato de que alguém havia deixado aquilo escapar e que agora a empresa só queria encobrir, mesmo que isso custasse novas vítimas. Era isso ou deixar que aquilo voltasse para a superfície. Malte apertou o botão. O impacto foi imediato. A energia foi drenada, as luzes se apagaram por completo e um som profundo, como o rugido de um motor submerso, ecoou por todo o subsolo. Na central, Liane viu todos os sistemas caírem. A conexão com os elevadores, os andares subterrâneos, tudo. Era como se a parte inferior da empresa tivesse sido desligada.
silêncio. O elevador voltou a funcionar 5 minutos depois. Subiu, e desta vez, chegou ao térreo. Quando Malte e Arthur saíram, estavam cambaleando, sujos com sangue seco e sujeira nos cabelos. A segurança os interceptou, mas não os deteve. Liane já havia enviado um pacote com todos os arquivos para a imprensa internacional. Em 24 horas, o nome da BaumTech estava nas manchetes. Instalação secreta sob prédio corporativo na Alemanha. Testes ilegais com humanos, dizia o título no Le Monde. Malte e Arthur foram ouvidos pela polícia e liberados logo depois. Liane desapareceu, mas deixou uma carta com uma só frase: "A verdade é mais segura nas mãos de quem sobreviveu." A empresa negou tudo, como esperado, mas o prédio foi fechado, o elevador proibido, lacrado, e o que havia lá embaixo, resetado, ou talvez apenas silenciado. Malte passou a viver fora do país. Escreveu um artigo com pseudônimo, intitulado "O elevador que não deveria existir." Nunca mais voltou à Alemanha, mas às vezes, ao passar por prédios muito modernos em cidades desconhecidas, ele evita o segundo elevador, sempre. 2 meses depois, em uma cidade da Holanda, um novo prédio corporativo é inaugurado com tecnologia de ponta. 3 elevadores. Um deles, em testes, fica temporariamente desativado por problemas estruturais. Um técnico novo, ao revisar o sistema de segurança, encontra um código oculto gravado no metal da cabine. Marcos esteve aqui. Ele não entende o que significa, mas por precaução, ele decide usar as escadas. Se você chegou até aqui, já sabe, nem todo segredo precisa ser sobrenatural para arrepiar. Alguns estão bem diante de nossos olhos, escondidos em corredores silenciosos e botões que não deviam ser apertados. Gostou da história? Então se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com aquele amigo que sempre toma o elevador errado. E lembre-se, o verdadeiro terror é quando a verdade é enterrada no concreto e alguém decide desenterrá-la.